Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós vamos falar hoje sobre as sociedades pré-colombianas. O que quer dizer isso, sociedade pré-colombianas? São sociedades que viviam na América, tá? Antes de Colombo chegar. A primeira sociedade que nós vamos falar é sobre os maias. Eles são os mais antigos, tá? Porque quando os portugueses chegaram, eles estavam em sua decadência, mas eles viveram um grande apogeu. Aonde que eles viviam? Eles viviam aqui, ó. Aqui, aonde nós temos Guatemala, Belize, Honduras, Nicarágua. Aqui é onde eles fizeram suas grandes transformações da natureza. Como que eles fizeram grandes transformações? Eles fizeram grandes pirâmides, grandes adoradores de deuses, porque eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam também que os deuses e o rei, eles eram a mesma pessoa, ou seja, existia uma teocracia, tá? Tudo isso que a gente fala sobre esses povos, a gente não tem muito registro sobre eles. O que nós temos é registro do que os espanhóis chegavam e ficaram fazendo registro da sociedade. Uma outra coisa importante também nós vemos é que ela era uma sociedade hierarquizada, tá? E quando, igual eu falei para vocês, os espanhóis chegaram, praticamente já estavam caindo em declínio. Ninguém sabe por que houve o declínio dessa grande sociedade. A gente não tem muitas coisas falando sobre isso. Outra sociedade também muito importante nesse período que os espanhóis chegam, só que eles estavam vivendo o seu apogeu, estavam vivendo sua grande fase, são os astecas. Eles vão fazer a sua morada aqui onde é o México hoje, tá? Os astecas são realmente os fundadores do México, tá? A maior parte da população a população mexicana é descendente dos astecas, tá? Os astecas, eles construíram uma grandiosidade de uma cidade. Quando os espanhóis chegaram, eles descobriram uma cidade onde tinha mais ou menos 300, 400 mil pessoas vivendo ali dentro e muito bem estruturado. A economia deles era baseada toda em agricultura. Eles plantavam batata, milho e principalmente o cacau. Eles utilizavam o cacau, a semente do cacau, como moeda. Para você ter uma ideia, o que a gente toma de chocolate hoje, adocicado, gostoso pra caramba, né? Vem dos astecas. Os astecas e os maias já utilizavam o cacau para tomar uma bebida quente. Só que ela era amarga, ela não era doce, porque não se conhecia do açúcar. Então ela era bem amarga, mas era bem gostosa. E outra coisa, fazia com que eles tivessem mais energia, porque o chocolate faz isso. Quem já comeu chocolate para dar uma energia, para melhorar, ele faz isso. Então eles conheciam toda essa desenvoltura, tá? A política deles era voltada também, era bem hierarquizada, e os espanhóis vão utilizar a cidade mais importante do México, eles vão utilizar ela, que era a capital dos astecas, como uma forma de construir a cidade do México em cima dessa cidade. Por quê? Era uma forma de mostrar poder. Eu tenho poder acima de vocês, eu sou melhor que vocês, tá? Agora, temos uma outra sociedade também, que é uma sociedade muito grande, também está vivendo o seu apogeu quando os espanhóis chegaram, que é os Incas. Os Incas dominaram praticamente isso aqui, ó. O Peru, a Colômbia, a América do Sul. O lado andino também, tá? A Cordilheira dos Andes, ela fica aqui na América do Sul. É onde os Incas formavam as suas cidades. A principal cidade inca é chamada de Cusco. Na língua deles quer dizer o umbigo do mundo. O umbigo do mundo. Cusco é hoje também uma cidade grandiosa, lá no Peru, né? Fica no Peru. E ela formava, era
sociedade bem hierarquizada, era uma sociedade que adorava vários deuses, a economia também baseada na agricultura, na plantação de tubérculos, né, que é batata, também do milho. E uma outra coisa, eles foram o primeiro povo da América que conseguiu adestrar um animal, que foi a ilhama, tá? Eles adestravam porque era mais fácil deles subirem as cordilheiras com a ilhama. A ilhama carregava as coisas deles. Até hoje é bem utilizada a ilhama lá no Peru. Um detalhe importante é que tanto os maias quanto os astecas, eles tinham uma escrita, vamos dizer assim, uma escrita mais rudimentar, que era formada a partir de ideias, tá? Os maias, eles tinham uma escrita que é chamada de tipo um hieroglifo, tá? Que nem tinha no Egito, mas os astecas, eles tinham uma forma que chama de pirogrifo, que era uma ideia que você se escrevia, tá? Tipo assim, você escrevia uma ideia sobre aquilo, mas ela era muito subjetiva, quer dizer, cada um pode interpretar da maneira que quisesse. Já os incas, eles não desenvolveram nenhuma escrita, não tem escrita nenhuma dos incas, mas desenvolveram uma contagem a partir de umas bolinhas, que é chamado de quipá. Eles contavam aquela bolinha todinha e faziam contas a partir daquilo. Era muito importante para eles isso, essa contagem. Em 1911, os exploradores descobriram uma cidade inca muito importante, é chamada Machu Picchu. Essa cidade até hoje é uma cidade importante para o turismo, tá? Muitas pessoas vão lá, fica sobre os Andes, e era uma cidade sagrada. Os espanhóis nunca chegaram lá porque era de muito difícil acesso, tá bom? Então nós aprendemos hoje que nós estamos vendo sobre as sociedades pré-colombianas. Uma coisa importante que eu vou falar agora é sobre o seguinte: o Brasil também houve sociedades aqui indígenas vivendo aqui, mas só que os indígenas, eles nunca formaram nenhum império grande, apesar de que os astecas e os incas formavam império grandes. Os maias não formaram império grandes. Por que os maias não formaram império grandes? Porque eles eram divididos em cidades e estados, elas eram independentes, não tinham um rei único, tinham vários reinos, tá? Já no Brasil, o que acontece com o Brasil? O Brasil vai ter os nativos, que são chamados de indígenas, né? E eles tinham várias tribos e nenhuma tribo era unida. Então eles não eram unidos. A orla do Brasil tinham várias tribos formando aqui nessa orla. Quando o português chega aqui na orla brasileira, ele descobre uma vasta quantidade de tribos indígenas que falavam praticamente uma língua muito parecida, tá? Que foi chamada depois de Tupi-Guarani, tá bom? Então nós estamos estudando sobre isso nesse período. A próxima aula a gente vê outro assunto, tá bom? Muito obrigada, beijo.